Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. O tema da nossa palavra hoje, irmãos, é o ministério da reconciliação, a grande mensagem da cruz. Eu vou repetir, eu acho didático repetir, o ministério da reconciliação, a grande mensagem da cruz. Irmãos, eu quero falar os irmãos que o que nós vamos ouvir aqui hoje são fundamentos tão importantes que não podem ser abalados na vida do crente, na vida de todo aquele que foi um dia salvo, um dia experimentou a salvação em Cristo Jesus. São firmes fundamentos, por isso não podem ser abalados. A doutrina da reconciliação é algo muito precioso e que está no coração de Deus e que precisa estar no coração da igreja. O tempo todo precisamos nos lembrar que fomos reconciliados em Cristo, na pessoa de Cristo, para estarmos na presença de Deus, para habitar com Ele no seu santuário, sermos o seu santuário. Isso é maravilhoso. Irmãos, o pecado foi o maior desastre que aconteceu na história humana. O pecado separa, divide, segrega. O mundo está profundamente marcado pelas tensões do pecado. O homem é um ser em guerra com Deus, em guerra consigo mesmo, em guerra com o seu próximo e até com a natureza. O homem está em guerra com a natureza. Nesse mundo cheio de ódio, ferido pelo pecado, onde as famílias estão em pé de guerra, onde os corações estão sem paz, onde os homens estão longe de Deus e se distanciando uns dos outros, onde cristãos se dividem de outros cristãos por diferenças teológicas, políticas, ideológicas. A reconciliação é a mensagem mais importante, mais urgente, mais potente e necessária para que ouçamos nesses dias, de iniquidade. Se o pecado, irmãos, é a tragédia, é a maior tragédia humana, a reconciliação, a que Deus nos oferece em Cristo, mediante a obra da cruz, é a maior das bênçãos espirituais que podemos receber. Negá-la, negar a mensagem da reconciliação é anular a obra redentora de Cristo. Cristão não pode admitir a irreconciliação na sua vida diária. Não existe essa possibilidade na experiência cristã. Por isso, admito o divisionismo, irmãos, como uma obra da carne, que anula a mensagem da cruz e da reconciliação. Deus é impressionante. Deus desfaz a inimizade e nós a reconstruímos. Infelizmente, é o que está acontecendo no mundo religioso hoje. O cálice da ira, irmãos, o cálice da ira está sendo derramado sobre a humanidade. E os chamados cristãos, nós cristãos, não podemos beber desse cálice nojento das trevas. Nós somos chamados para beber do cálice da salvação, o cálice da reconciliação. Este, sim, o Senhor nos ofereceu. Eu vou pedir agora que você baixe as suas armas, baixe os seus argumentos, os seus conceitos, e ouça o que o Espírito diz à igreja através da palavra do Senhor. Primeiramente, o que é reconciliar? O dicionário reconciliar vem do latim reconciliare, que quer dizer reunir ou juntar de novo, reconduzir, restaurar, reatar, reaver, recuperar,
restabelecer, reintegrar, reconquistar o vínculo perdido, retirar o que separava, unir de novo, pacificar. Coisa linda isso! E foi exatamente isso que o Senhor nosso Deus fez conosco, mediante a obra da cruz, irmãos. Não sou eu que estou falando isso. Não sou eu quem estou inventando isso. A palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 18 ao 21, diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, ministério é diaconia, é serviço. O cristão está a serviço da reconciliação. Assim como fomos reconciliados, nós estamos a serviço da reconciliação do pecador com Deus. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Logos, mensagem, daí ensino, a doutrina, algo que precisamos viver, deixar que domine nossas ações, os nossos pensamentos. Ou seja, uma vez reconciliados, nos é dado o ministério, o serviço da reconciliação, e nós passamos a ser porta-vozes de uma mensagem, a mensagem da reconciliação. Irmãos, tudo isso é dádiva divina. Isso porque Deus resolveu não imputar aos homens as suas transgressões, porque nós estávamos perdidos. De sorte que agora somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Somos porta-vozes dessa mensagem. Aquele que não conheceu o pecado, versículo 21, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ah, meus irmãos, isso aqui tem que estar impregnado no nosso cérebro, no nosso entendimento, na inteligência espiritual que o Senhor tem nos dado através do seu Espírito. Nós não podemos abrir mão dessa graça maravilhosa que nos foi dada por aquele que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. Mas Paulo vai mais além. Em Romanos 5, 10, 11, ele fala que nós éramos inimigos de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, de novo ele diz, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ai, irmãos, que coisa linda isso. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Veja, irmãos, ele repete várias vezes. Em 10 versículos, Paulo fala 10 vezes, pelo menos, na reconciliação. Porque essa é uma obra plena da cruz. É a obra perfeita da cruz. Por isso, é impossível contornar a cruz. É impossível contornar a cruz. A cruz é central no Evangelho. E o viver de cruz, o viver crucificado, é a única saída para nós, para não vivermos na carne, para vivermos em Cristo Jesus. Agora, olha a grandeza desta obra, o tamanho, a magnitude desta obra. Em Colossenses 1, 19 a 23, nosso irmão escreve e diz, Colossenses 1, 19 a 23, porque foi do agrado do Pai
que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, lá vem a palavra de novo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Irmãos, a obra de Cristo, ela foi tão plena, tão profunda, tão transformadora, que ela não veio para transformar apenas o homem, ela veio para transformar toda a criação. Ela veio para impactar o mundo espiritual, no céu, na terra, debaixo da terra. Tudo está sujeito a Cristo, porque a Bíblia diz que toda a plenitude de Deus habita em Cristo Jesus. E este Cristo, que é a plenitude, é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, é aquele que habita em mim e habita em você. Como pode isso? Que grande obra é essa, a obra da cruz? Ah, Senhor, faz-nos entender este mistério, já revelado, Senhor, na tua palavra, né? E ele diz no versículo 21, a vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos, no entendimento das vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele, ou seja, irmãos, para que agora, por Cristo Jesus, pela obra da cruz, pela reconciliação, pela reaproximação, pelo vínculo reatado, agora, perante ele, nós possamos nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós estamos falando aqui da doutrina da justificação. Coisa maravilhosa. É difícil o homem entender, o homem carnal, o homem natural não pode entender essas coisas. Esta obra é profunda. E se o Espírito Santo não agisse em você, não ativasse em você a fé e o discernimento, você também não entenderia esta verdade. Irmãos, o que estes textos mostram para a gente, primeiro, é a necessidade da reconciliação. É preciso se reconciliar com Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Simplesmente isso. Todos teremos que comparecer diante de Deus para sermos julgados. Sim, seremos julgados pelas nossas palavras, pelas nossas obras, pelas nossas ações, pela nossa omissão, pelos nossos pensamentos. Ai de nós, separada e distante está a criatura do seu Criador. Ai de nós. Toda vez que você olhar alguém que está em perdição, não olhe para condená-lo, não olhe para julgá-lo, não olhe para amaldiçoá-lo. Olhe como alguém que precisa de se reconciliar com Deus, que precisa ter um encontro com Deus, porque o juízo virá, segundo a palavra do Senhor. Precisamos nos reconciliar com Deus, irmãos, porque todo impulso do nosso coração é contra Deus, inclusive o seu. Inclusive o seu. Se você não submeter o seu coração ao governo de Deus, se eu não submeter o meu coração e a minha mente e levá-la cativa em obediência a Cristo, o meu impulso é ir contra Deus. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Ele. Aquele que quiser ser amigo do mundo, diz a palavra, constitui-se inimigo de Deus. Sem Deus estamos cegos, perdidos, nus, cativos, mortos em nossos pecados. Ou somos reconciliados com Deus, ou pereceremos eternamente. Esta mensagem não pode sair do nosso coração. Quem é o autor da reconciliação? O próprio Deus, irmãos. A Bíblia diz, nós acabamos de ler 1 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo
e nos deu o ministério da reconciliação. O autor da reconciliação é o mesmo autor da salvação. Não existe uma sem a outra. Quem é salvo torna-se reconciliável com Deus e com o seu próximo. Nunca, jamais irreconciliável. Aquele a quem Deus se aproxima e salva, torna-se ministro da reconciliação. Toda a nossa salvação é iniciativa e obra de Deus. Tudo vem dele. Tudo provém de Deus. É a parte ofendida. Eu achei lindo isso aqui, e eu trouxe essa citação desse irmão. Ele diz assim: é a parte ofendida que toma a iniciativa da reconciliação. O evangelho não é o homem buscando a Deus, mas Deus buscando o homem. Foi o homem quem caiu, desobedeceu, se afastou, rebelou-se, mas é Deus quem o busca. É Deus quem corre para reatar o que nós perdemos. Nós mudamos, ele nunca mudou. Seu amor por nós é eterno, é incessante. Deus poderia ter nos tratado como tratou os anjos caídos, os anjos rebeldes, conservando-os em prisões eternas, mantendo-nos em estado de perdição. Mas Deus providenciou para nós um caminho de volta para Ele. Deus providenciou para nós um caminho de volta para Ele. E é aqui que entra a obra da cruz. Ai, irmãos, eu estou tremendo aqui. Quando eu penso onde eu poderia estar se eu não tivesse sido alcançado pela mensagem da cruz. Deus conhece o meu coração, eu conheço parte. Eu sei. É a obra da cruz. A cruz de Cristo não é resultado e não a causa do seu amor. Minto. A cruz é o resultado e não a causa do amor de Deus. É o Deus ofendido que toma a iniciativa da reconciliação. Jesus não veio para abrandar o coração de Deus, mas para revelar a intensidade do amor dele. Jesus não veio para aplacar a ira, porque a ira de Deus vai se manifestar sobre os filhos da desobediência. Já se manifesta. Mas Jesus veio para revelar a intensidade desse amor. Não foi a cruz de Cristo que gerou o amor no coração de Deus, mas foi o amor de Deus que gerou a cruz de Cristo. A cruz não é causa, ela é consequência de um amor imensurável. Por isso Paulo diz: o amor de Cristo me constrange, me inquieta. A cruz é consequência. É consequência de um grande amor que nos alcançou. A cruz de Cristo, a cruz foi o preço que Deus pagou para nos reconciliar consigo. Deus nos amou e deu-nos o seu Filho. Deus nos amou e Cristo se encarnou, se tornou homem. Deus nos amou e Cristo sofreu no meu e no seu lugar. Deus nos amou e Cristo morreu na cruz por nós. A cruz é a prova de que Deus está pronto para receber de volta aqueles que se afastaram dele por causa do pecado. Só Jesus, só Cristo pode reconciliar o homem com o Senhor, com o Criador. Deus não colocou os nossos pecados em nossa conta, irmãos. Este é o sentido glorioso da cruz. Meu Deus! Como um Deus justo pode ser reconciliado com o homem pecador? Como? Como se o nosso pecado faz separação entre nós e ele? Como se ele é luz e nós somos trevas? A humanidade em trevas.
O que ele fez, então? Está lá no versículo 19 de Efésios. Ele não imputou aos homens as suas transgressões. Essa figura é bancária, tem a ver com o banco, né? Deus não fez o lançamento da nossa dívida em nossa conta. Agora vale uma reflexão, irmãos. Se ele fez isso conosco, por que sempre estamos creditando dívidas e mais dívidas nas contas uns dos outros? Porque não conseguimos passar um dia sequer sem julgar, sem condenar, sabe? Sem maldizer, sempre jogando, acreditando dívida na conta do outro. Tudo para não nos reconciliarmos com quem nos ofendeu? É impressionante como caminhamos na contramão da mensagem da cruz e da reconciliação. Parece que nós caminhamos na direção contrária. Aquilo que Deus fez comigo, eu não consigo fazer com o meu próximo, nem com o meu irmão. Toda a graça derramada foi só para mim. E eu continuo acreditando dívidas e mais dívidas na conta do outro. Cada vez que eu faço isso, eu me afasto cada vez mais da reconciliação com o outro. A Bíblia diz que ele não imputou aos homens as suas transgressões. Ele não fez o lançamento dessa dívida na nossa conta. E eu vou explicar a vocês como é que isso funcionou, meus irmãos. Deus depositou os nossos pecados na conta do seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz, Deus o tornou pecado, desculpe, 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado para nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós. Nossa culpa foi lançada sobre ele. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus depositou na conta dele todos os nossos pecados, e não na nossa conta. Quando os nossos pecados foram lançados sobre eles, sobre Jesus, lá naquela cruz, leia lá a história da crucificação. Há um momento que ele grita e diz, Tetelestai, Tetelestai, que quer dizer, está pago, está consumado. A dívida foi paga. A dívida foi paga. Você não precisa fazer mais nada, é só reconhecer isso e reconciliar-se com o Pai. Jesus assumiu essa dívida por nós. Agora estamos quites, irmão, com a lei. Quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados, Deus olha para nós como santos, eleitos e amados. Será que você consegue entender isso? Olha a palavra da irmã Francis, domingo passado, sobre isso. Quando Deus nos chama para fazer parte da natureza dele, mas parece que a gente ouve o trem aqui e sai pelo outro lado e a gente não consegue mastigar, ruminar e entender a palavra da cruz. Não conseguimos entender. Deus olha para nós como santos, eleitos e amados, como inculpáveis, sem culpa alguma. Sabe como é que se chama isso, irmãos? Justificação. Nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelos nossos esforços. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E ele nos torna santos, irrepreensíveis, eleitos e amados de Deus por causa da justificação. Isso é algo que não existe em nenhuma religião do mundo. Só o cristianismo oferece
a salvação pela graça. Somente pela graça. E é claro que a graça de Deus, a fé, me leva às obras, me leva ao serviço, inclusive ao serviço da reconciliação. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Jesus não só pagou a nossa conta, mas a Bíblia diz que ele nos tornou ricos também. Olha o que diz 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornássemos o quê? Ricos. Ricos em bênçãos espirituais. Não está falando aqui de riqueza material. Está falando aqui de bênçãos espirituais. Nós fazemos muita diferença. O homem que é rico de bênçãos espirituais. A mulher que é rica de bênçãos materiais. Aquela que recebeu o ministério da reconciliação faz muita diferença por onde ela passa. Deus não só perdoou os nossos pecados, mas depositou a infinita justiça de Cristo em nossa conta e nos ofertou o ministério e a mensagem da reconciliação. Por isso, irmãos, a oferta da reconciliação não pode ser rejeitada, porque ela é a perfeita obra de Deus realizada na cruz do Calvário. Não existe alternativa para nós. Não existe. Por isso, toda pessoa reconciliada com Deus recebe o ministério da reconciliação. Tem a mensagem da reconciliação em seu coração e a exerce promovendo a paz. Vou ler de novo. Toda pessoa reconciliada com Deus recebe o ministério da reconciliação. Aquilo que ela recebeu de Cristo e que a reconciliou com o Pai, pois é, toda pessoa recebe o ministério, o serviço da reconciliação. Tem a mensagem da reconciliação em seu coração e a exerce promovendo a paz. Toda vez que eu vejo crente fazendo guerra, toda vez que eu vejo crente entrando em conflitos, aniquilando argumentos de outros, muitas vezes outros irmãos, gente predisposta, eu fico preocupado, eu fico com o pé atrás. Porque Deus nos chamou para a paz e para a santificação. O nosso Senhor é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E aí a Bíblia diz, Davi, no Salmo 120, ele diz, tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Olha o que Davi fala. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Davi era homem de guerra. Mas ele diz, sou homem de paz. Mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Salmo 120, 6 e 7. Davi já fala aqui da paz, da reconciliação. Irmãos, antes éramos inimigos. Agora somos instrumentos de reconciliação. Está lá escrito. Antes estávamos perdidos. Agora buscamos os perdidos. Antes estávamos desgarrados. Agora buscamos os desgarrados. Você tem um glorioso ministério nesse mundo ferido, dividido, faccioso. É o ministério da reconciliação. Você tem uma sublime missão nesse mundo onde famílias estão quebradas, onde cônjuges estão se separando, onde filhos estão contra pais, onde irmãos estão contra irmãos, irmãos de fé estão em guerra frontal, aberta contra irmãos por coisas deste mundo. Você tem uma sublime missão.
essa missão é o ministério que Deus te deu, o ministério da reconciliação. Você tem um glorioso ministério onde o inimigo traz contenda e constrói muros de inimizade. O ministério da reconciliação destrói o muro da inimizade e promove a paz. Não sou eu quem estou falando isso. Quem está falando isso é Paulo. Ele diz em Efésios 2, 14 e 18, a versão King James, ele diz, porquanto ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. De ambos os povos, falando aí de Israel, fez um só, e derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, um novo ser, realizando assim a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Ou seja, na cruz, o Senhor destruiu toda a inimizade, toda a barreira, todo o muro. E aquilo que era irreconciliável. Vocês conhecem a história? As disputas de Paulo, as perseguições que ele sofreu do judaísmo, quando pregava Cristo crucificado. A oposição que ele sofreu, por causa de mandamentos e ordenanças. Por isso mesmo ele foi perseguido e fugiu. A Bíblia diz, Paulo diz que Deus destruiu essa inimizade. Toda possibilidade de irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para nós que estávamos longe. Longe de tudo isso. Nós, os gentios, estávamos tão longe. E da mesma forma, para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Irmãos, essa palavra, esse texto de Efésios 2, 14 a 18, ele é revolucionário na vida de um crente. Ele muda completamente a perspectiva. Completamente. Ele muda completamente o ângulo, a visão que eu tenho de um irmão, a visão que eu tenho, seja ele pelas diferenças de interpretação bíblica, seja ele pela diferença racial, étnica, seja ele pela diferença política, ideológica, seja o que for, muda tudo. Porque primeiro a mim está o ministério da reconciliação, a mensagem da cruz. Toda pessoa reconciliada com Deus exerce a grandiosa missão de embaixador de Deus e de levar esta mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 5, 20, ainda no mesmo texto de 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Mas aí eu faço outra pergunta. Como pregar a mensagem da reconciliação, do perdão, do arrependimento, se não a vivemos em nosso viver como igreja? Se continuamos nos separando, casais achando normal, o divórcio, os irmãos, as famílias desunidas, a mensagem não tem poder, ela não chega, ela não afeta. Você sabe quando uma pessoa muda? Quando ela é afetada.
Como é que um aluno muda o comportamento dele na sala de aula? Quando ele é afetado pelo professor, pela didática do professor, pelo afeto do professor, pela atenção, pelo cuidado, pelo acolhimento do professor, pelo interesse dele, aquele aluno afetado. Quantos meninos eu vi mudando de vida? Teve um que disse para mim uma vez assim: eu não gosto de gente boazinha igual o senhor. Eu falei: é, bichão, hein, doido? Quase que eu falei igual a eles. Qual é, doidão? Eu não gosto de gente boazinha. No final, eu ouvi aquele garoto falar comigo: mas o senhor me fez mudar de ideia, professor. Que às vezes gente boazinha pode ser falsa também. Pode ser bico doce. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Eis a questão. Eu pergunto a vocês: como pregar a mensagem da reconciliação se não vivemos essa mensagem em nossas vidas? Conclusão. E aqui eu termino esta mensagem que Deus me deu. Quero dar primeiro uma palavra aqui para você que já se reconciliou com Cristo. Você que já experimentou a salvação. Por favor, pense nisso. Cuidado, para você não receber a graça de Deus em vão. A graça muda tudo. Por isso que Paulo diz: a minha graça te basta. Você pensa que é fácil para mim ouvir certas coisas que eu ouço, ver certas coisas que eu vejo, muitas vezes direcionadas a mim, à liderança da igreja, ao governo local. Muitas vezes ver irmãos que quem nós confiávamos e, de repente, a gente sabe de coisas, ou por meio dele mesmo, a gente sabe que não havia, de fato, confiança, mas desconfiança. Não é fácil, irmãos. É difícil. Mas eu tenho que aplicar a minha vida àquilo que Deus fez comigo. Mas esta obra da reconciliação é para aqueles que querem aceitar a obra da cruz. Cuidado para não receber a graça de Deus em vão. Depois de tudo o que Deus fez por nós, depois da oferta do seu unigênito para o nosso resgate e reconciliação, e ainda depois de nos apresentar perante Ele como santos, irrepreensíveis e sem culpa, como? Na hora de perdoarmos quem nos ofendeu e nos reconciliarmos com quem nos desprezou, negamos essa mesma graça recebida. Eu faço uma pergunta aqui. Isso é anular a obra da cruz. Tornar sem efeito na sua vida a obra da reconciliação com Deus. Veja que Deus não imputou pecado nem culpa. Por isso que a Bíblia diz, na disciplina eclesiástica, que se teu irmão pecar contra você, vá a ele, entre ti e ele só. Reconcilia-te com ele. Conversa com ele. Eu não tenho que ficar ouvindo o que os outros estão dizendo acerca daquele irmão. É você e ele. A Bíblia diz que você vai a ele e conversa. Abaixe as armas, converse. Se ele não te ouvir, leva contigo uma testemunha, 2 ou mais testemunhas. Se ainda assim ele resistir em te ouvir, a Bíblia diz: comunica à igreja, leve a situação à igreja. E se ele se recusar em ouvir a igreja, considere o gentio publicano. Mas primeiro a graça, depois a disciplina. Primeiro a oportunidade, depois a vara. Primeiro o conselho, depois o não. Pois assim o Senhor fez conosco. Então, meus irmãos, considere isso. Considere isso quando você estiver em situação de conflito com algum irmão. Pense,
no ministério que Deus deu a todos os santos, da reconciliação. E não admita a impossibilidade da reconciliação. E a segunda palavra é para aqueles que ainda estão afastados e não receberam a salvação. Eu não sei se tem nesta noite alguém aqui que não conheceu ainda Jesus ou que não ou que se afastou do Senhor. Lembra que eu comecei falando que o pecado nos afasta de Deus. Foi a maior tragédia. Esta é a oportunidade que você tem de se reconciliar. É a oportunidade que você tem de se achegar. Cuidado. Hoje, Deus está falando com você. Amanhã, Deus pode estar em silêncio. Hoje, o Espírito está apelando para você, para uma reconciliação. Amanhã, o Espírito pode não mais apelar. Hoje, as portas da graça se abriram, mas amanhã elas podem estar fechadas, porque não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. Hoje é tempo oportuno para nós nos reconciliarmos com Deus, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu quero pedir aos irmãos, em nome de Jesus, se você ouviu esta mensagem, se você entendeu esta palavra, se você entendeu que nós temos um serviço que vai além de um ministériozinho de cuidar de um adolescente, que cuidar de um casal, que cuidar de pessoas, enfim. Acima de tudo isso, existe um ministério maior, que é o ministério da reconciliação. Esta mensagem, Deus colocou no coração de cada crente. Esse negócio de crente andar inimigo um do outro. Esse negócio de crente sair da comunidade para fazer uma denominaçãozinha. Esse negócio de crente fazer a sua panelinha. Esse negócio, isso é obra da carne, isso é obra de demônios. E Deus está fora desse negócio. Não coloca Deus nesse negócio de que Deus está te dando um discernimento que você tem que sair e fazer o seu grupinho. Isso é obra da carne, é divisionismo, é facção. Deus não está nisso. O nosso Deus é o Deus da reconciliação. Quando é que as nossas lideranças vão entender isso? Quando é que os grandes pastores vão entender isso? Eles ficam se bicando, se enfrentando por aí afora. E me entristece, me dói a alma, me dói o coração. Eu cresci no meio do rebanho de Deus, eu cresci no meio do arraial. Eu vi coisas tão terríveis que, graças a Deus, não afetaram a minha fé. Porque Deus colocou em meu coração, acima de tudo, um ministério glorioso, que é o ministério da reconciliação. Reconcilia-te com teu irmão. Faz as pazes com ele. Faz a paz com teu irmão. Jesus já derrubou a inimizade, a barreira. A cruz anulou tudo isso pela graça e pelo amor e pela misericórdia de um Deus cheio de amor e que nos reconciliou consigo mesmo. Que Deus abençoe a igreja em Vitória, que Deus abençoe cada irmão, que o Senhor guarde o seu caminho, o seu coração.